Boa noite a todos, sejamos muito bem-vindos à reunião desta noite. Que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo nos amparem, nos protejam. E hoje vamos continuar falando a respeito do capítulo de número 8 de Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que têm puro o coração. E o tópico de hoje é a verdadeira pureza. Mãos não lavadas. A base evangélica desse tópico está lá no capítulo de número 15 de Mateus e no capítulo de número 11 do Evangelho de Lucas. Eu vou ler só alguns trechinhos, só para a gente se situar, para ver o que é o tema de reflexão dessa noite. Então vai dizer assim Mateus. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém, aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Aí Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Então notemos que os escribas, os fariseus, eles estavam muito ligados às tradições antigas, à interpretação literal das leis mosaicas, né? Então quando Jesus veio, ele mesmo disse que não veio destruir a lei, mas ele veio dar cumprimento àquilo que era a sua missão, dar cumprimento às normas de progresso da humanidade. E aí Jesus trouxe outros elementos para que nós pudéssemos interpretar as leis antigas. Então Jesus veio mostrar para os escribas e para os fariseus que eles estavam procurando interpretar essa norma de lavar as mãos antes da refeição de uma forma muito literal, fazendo com que o seu comportamento exteriorizasse uma conduta que diria respeito não somente a uma higiene, mas sim uma suposta pureza pessoal também, né? Quando, na verdade, Jesus mostra para eles que eles desrespeitavam, no fundo, as leis de Deus. Então, eles cultivavam comportamentos exteriores, supondo que esses comportamentos eram suficientes para considerá-los puros, quando, na verdade, as suas condutas, ou aquilo que brotava do seu interior, e se exteriorizava por meio das condutas, dizia outra coisa. E Jesus, até de uma maneira um tanto enérgica, procura mostrar a hipocrisia deles quando diz assim: hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Aí depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendem bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é o que macula. O que sai da boca procede do coração, e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que torna impuro. E lá no Evangelho de Lucas há uma ênfase a respeito dessa lição também, quando Jesus diz assim, que enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu para que fosse jantar em sua companhia. Aí Jesus sentou-se à mesa e o fariseu, então, começou a pensar consigo mesmo, pensar alto. Mas por que ele não lavou as mãos antes do jantar? Aí disse-lhe Jesus: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Questiona Jesus. Então, Jesus vem aqui nos ensinar que, a bem dizer,
nós devemos, claro, nos importar com o nosso asseio, obviamente, cultivar e guardar o nosso corpo físico, que é o nosso santuário, mas acima de tudo, a nossa missão aqui na Terra, o nosso propósito é o de obter a nossa iluminação interior, é a nossa purificação íntima, adquirindo justamente as qualidades, as virtudes que levarão a esse progresso de ordem espiritual. Então não basta que nós simplesmente aparentemos essas virtudes, especialmente com comportamentos exteriores ou com circunstâncias que criemos, porque na verdade o que vai mandar de fato é aquilo que nós trazemos no nosso coração, no nosso mundo íntimo. A gente pode até camuflar alguns pensamentos que nós tenhamos, alguns atos que pratiquemos, podemos dar um colorido diferente, mas a gente não engana a Deus. A gente pode enganar os olhos dos outros seres humanos que compartilham conosco a jornada, mas a Deus nós não enganamos. A nossa intenção a gente pode não divulgar, mas a nossa intenção está guardada dentro de nós. E podemos inclusive observar que ainda hoje, muitas vezes ainda estamos presos a certos comportamentos, supondo que eles podem ser purificadores de nossa alma, né? Nós já estamos na época da quaresma, a gente observa que muita gente escolhe uma penitência para cumprir durante a quaresma, né? Obviamente nós temos de respeitar todas as tradições, os costumes, mas é necessário que a gente pense até com uma certa lógica. O que vai realmente mandar na evolução espiritual de quem quer que seja? De repente ficar 40 dias sem comer chocolate, 40 dias sem falar um palavrão, mas o que vem do nosso pensamento? Será que nesses 40 dias a gente consegue controlar a nossa maledicência? Será que a gente consegue controlar as nossas ambições? Será que a gente consegue controlar os nossos pensamentos sensualizados? Será que a gente consegue controlar o nosso sentimento de inveja? Será que a gente consegue controlar o rancor? Será que a gente consegue perdoar alguém nesse período de 40 dias? Né? Então são ilusões que muitas vezes nós criamos para supor que se ultrapassarmos esse período, rompendo essa barreira ou superando essa dificuldade, isso pode fazer com que nós nos purifiquemos. Então, Jesus vem, por meio dessa lição, justamente nos alertar a respeito disso. Obviamente que é importante até para uma questão de asseio, lavar as mãos, e talvez essa norma estivesse prevista porque havia algum momento em que as pessoas morriam por falta de higiene, né? Mas, por outro lado, a gente precisa entender que não é isso que vai purificar a alma de quem quer que seja. Isso é só um comportamento exterior, uma regra de conduta social e nada mais, né? Mas, em síntese, o nosso estudo de hoje vem lembrar justamente que existe uma verdadeira pureza. Vem nos lembrar que existe realmente uma higiene mental que nós podemos realizar, uma higiene interior que pode fazer com que nós possamos progredir espiritualmente, para que um dia a gente seja bem-aventurado por ter o coração puro. E o André Luiz, lá no capítulo número 22 do livro Agenda Cristã, psicografado por Chico Xavier, nos traz uma mensagem muito interessante que vale a pena a gente trazer alguns trechinhos dessa mensagem. E a mensagem, chamada Mais Além, vem como uma conversa de André Luiz conosco, mostrando essas contradições. E ele começa dizendo assim: não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. E quantas vezes a gente não consegue segurar aquelas palavras que ferem, aquelas palavras que não edificam, que não trazem nenhum tipo de proveito em determinadas situações? Justamente porque ainda não conseguimos disciplinar o nosso pensamento, muitas vezes porque dentro de nós, ainda que a nossa boca esteja perfumada, mas dentro de nós, os nossos pensamentos estão contaminados. Aí, continua André Luiz, é importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Quantas vezes as nossas mãos estão ali paradas quando poderiam ser objeto de utilidade para alguém,
ou quando estamos tensionando algo de ruim, que não vai trazer proveito também. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Aí, será que interpretamos corretamente aquilo que ouvimos? Será que não distorcemos determinadas realidades ao nosso favor, procurando satisfazer, às vezes, interesses menos valiosos, ou interesses egoísticos? Excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo à volta. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Procuramos utilizar a nossa energia física realmente para a construção do bem, para a edificação de algo que é produtivo para nós e para quem está em torno de nós, ou utilizamos toda essa energia, esse vigor que nós trazemos para satisfazer prazeres pessoais ou para buscar apenas a inatividade, o repouso, momentos que se mostram alegres somente para nós. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. E aí, o André Luiz continua trazendo mais algumas frases que nos faz pensar, e quando a gente se coloca diante desse pensamento de André Luiz, a gente é convidado realmente a refletir a respeito se nós estamos conseguindo, de fato, nos valer de maneira positiva de todas as faculdades que nós possuímos, de todos os dons, de todas as potencialidades que nós temos. Será que nós estamos dando direcionamento de forma que a nossa vida possa realmente ser considerada pura, ou nós estamos deturpando, assim como os escribas e os fariseus, essas lições ao nosso bel prazer? Não importa se isso estiver acontecendo, porque todos nós estamos caminhando num momento evolutivo em que estamos aprendendo, que estamos nos livrando pouco a pouco das impurezas que nós carregamos. Isso faz parte do processo pedagógico do qual nós todos estamos envolvidos à luz do Evangelho de Jesus para que a gente possa evoluir. Então não há problema algum. O importante é que a gente tenha a percepção de que muitas vezes é interessante atender a esse convite, como feito por André Luiz, para que a gente possa refletir a respeito de como nós estamos tendo a oportunidade de conduzir a nossa existência, como nós estamos empregando as nossas mãos, o nosso olhar, os nossos ouvidos, aquilo que sai da nossa boca, aquilo que sai do nosso coração. E para que a gente possa encaminhar para o encerramento, eu gostaria de lembrar aqui um texto muito interessante que está no livro Luz Acima, de Humberto de Campos, assinando como Irmão X e psicografado por Chico Xavier. Nós vamos ver lá, no capítulo de número 36 desse livro, que o apóstolo Pedro, o discípulo Pedro, ele hesitou diante da aparência. Ele esteve ali diante de uma situação em que a aparência dizia uma coisa, mas o sentimento puro deveria levá-lo a pensar de outra maneira. Aí narra Humberto de Campos que Jesus já havia passado pelo martírio da cruz e os apóstolos já estavam ali estabelecidos em Jerusalém, lá na Casa do Caminho, que era um local organizado por Pedro para se dedicar à assistência social. Foi a pedra fundamental da igreja, digamos assim, a Casa do Caminho. E eis que Pedro foi procurado por uma mulher que trazia consigo o estigma das pecadoras. Ela exibia manchas de sangue na sua roupa em frangalhos, pronunciava palavras desconexas, se apresentava à maneira de uma doente. E as senhoras se alarmaram quando viram aquela figura, as senhoras que colaboravam com a Casa do Caminho. E Pedro também hesitou em atendê-la. Ele ficou pensativo. Como classificar a posição daquela mulher? Ela que claramente havia se entregue aos prazeres da carne, aos prazeres e aos gozos da vida. Será que não estaria ela pagando pelos seus débitos? O Pedro começou a pensar. Em um primeiro momento, o Pedro cogitou afastá-la do abrigo, mas ele se recordou da necessidade de orar. Era necessário consultar o Messias. Então ele buscou um santuário doméstico, um cômodo tranquilo, para que ele pudesse orar sob a proteção de Jesus.
E em breves instantes que ele estava concentrado, ele viu diante de si uma claridade e viu ali a presença do Mestre, viu a presença de Jesus. E pediu: Mestre, estamos diante de pecadora entregue ao mal. Inspira-me, o que farei? Então Pedro quis saber de Jesus o que fazer diante daquela situação, porque aos olhos de todos, aos olhos exteriores, parecia alarmante a simples presença daquela mulher. Então Jesus lhe falou: Pedro, eu não vim curar os sãos. Mas o Pedro ponderou, imaginando que ele não tinha condições de ajudar aquela mulher, ou até talvez preocupados com os julgamentos que a Casa do Caminho poderia receber. Aí ele ponderou assim para Jesus: Senhor, receberemos a mulher neste lar para quê? Para julgá-la? Para fazê-la sentir a extensão dos seus próprios erros? Aí com o mesmo olhar sereno, Jesus esclareceu: Pedro, para ferir e amaldiçoar, sentenciar e punir, a cidade e o campo estão cheios de maus servidores. Nosso ministério ultrapassa a própria justiça. O Evangelho, para ser realizado, reclama o concurso de quem ampara e educa, edifica e salva, consola e renuncia, ama e perdoa. Abre acesso à nossa irmã transviada e auxilia no reerguimento. Não a precipites em despenhadeiros mais fundos. Jesus está dizendo para ele: olha, se você fechar as portas para ela, ela vai acabar morrendo. Arranca da morte, traze-a para a vida. Não te esqueças de que somos portadores da boa nova da salvação. Aí o apóstolo levantou-se, deu alguns passos, atravessou a extensa fileira de irmãos espantados, abriu de manso a porta e dirigiu-se à mulher de forma bem acolhedora e disse: entre, a casa é sua. E a mulher interrogou Pedro: mas quem sois? Eu, falou Pedro, com os olhos empapuçados de chorar. Concluiu: sou apenas o seu irmão. Vamos para a segunda parte. Boa noite, obrigado pela presença de todos. Eu queria contar uma historinha aqui. O Chico tem uma psicografia, um livro, em que o Eurípides Barçanufo sai do corpo e ele desdobra, dormindo assim, desdobrou, chegou num local lá e ele viu uma pessoa sentada e ele se aproximando, quando ele percebeu que era Jesus, aí ele não aguentou ficar de pé, se ajoelhou e começou a conversar com Jesus, mas Jesus não respondia a ele. Até que porque Jesus estava chorando também, ele percebeu que ele estava chorando. E ele perguntou por que ele chorava, se era pelos descrentes do mundo. E Jesus falou que não, que os descrentes do mundo mereciam nosso amor, compaixão, mas eles choravam por aqueles que entendiam e conheciam o Evangelho e não praticavam. No final da história, a gente pode conhecer os ensinamentos de Jesus de trás para frente, conhecer todos os versículos da Bíblia, tal, mas se a gente não colocar em prática, o que vai adiantar? Então a gente tem que pôr em prática, praticar aquilo que ele falou. E aliás, ele só deixou 2 mandamentos para nós de tudo aquilo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas enfim, o importante é isso, gente, a gente conseguir e tentar ao máximo colocar em prática os ensinamentos de Jesus. É isso que vai contar no final da história, tá bom? Então é isso aí, mais uma vez, obrigado pela presença, que Jesus nos abençoe, tá bom? Obrigado.